Meus amigos, vamos acompanhar aí o debate muito quente. O Joel foi para cima da militante da Natuza, e a Natuza desesperada aí, falando sobre a anistia. E também vocês vão ver aí que ela compara a anistia aí, depois fala do mensalão e da Lava Jato. E o Joel passa o trator por cima dela, o Joel humilha ela neste debate. Vamos acompanhar aí. Galera, vamos acompanhar também mais debate aí, a Sadi, Otávio Guedes debatendo aí sobre a anistia. A anistia aí agora está sendo o debate do momento. A anistia está sendo aí costurada e vamos continuar acompanhando esse vídeo que está sensacional. Galera, queria pedir você que está assistindo esse vídeo, deixa o like já, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos continuar acompanhando. O texto que eles não estão chamando mais de anistia, mas eles estão chamando de projeto de lei da dosimetria, que é um negócio que não comunica nada com ninguém, né? Vamos combinar. E aí vai entrar um trem da alegria, vai entrar a multidão do 8 de janeiro e vai entrar a redução de pena para aqueles que acabaram de ser condenados. Ah, mas isso é o que pacifica. Discordo completamente que aliviar para quem tentou detonar a democracia não pacifica, né? Pode contemplar um lado. Peraí, Natuza, concordaria com você se fosse liberar essas pessoas para amanhã livre, leves e soltas de voltas aí. Um projeto que tem como, acho que o resultado mais concreto de liberação mais cedo vai ser dos invasores do 8 de janeiro, aquele povo que os 100 e poucos ali que ainda estão em regime fechado, esse aí provavelmente já com o projeto já sai do regime fechado, e esse muda mesmo. Os outros, quem planejou, você acha... Os condenados do núcleo crucial ainda vão ter pena de restrição de liberdade pela frente, a não ser que a dosimetria venha assim brutalmente reduzida. Mas eu não discuto o tempo que a pessoa vai ficar presa. Eu discuto o fato de ser amoral, você dá tão pouco valor para a democracia. Ninguém aqui, nenhum de nós aqui, existimos fora da democracia. Não existimos. Não. Então, assim, pode ser, não, olha, então, se eles estivessem cumprindo pena, e vamos fazer uma revisão e tal. Não, é super casuístico, sabe? O que me incomoda nessa discussão não é ser o Bolsonaro, o Ramagem, o Paulo Sérgio, o Roberto Carlos, o José. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é no Congresso, que também só existe na democracia, se dar tão pouco valor. Naturalizar isso, essa discussão agora, eu como jornalista, me dói. Porque a divisão da sociedade está tão profunda que o significado de democracia está em disputa. E claro, estamos todos aqui do mesmo lado. A democracia brasileira foi atacada. Não é um conceito relativo. A democracia, mas as pessoas têm entendimentos diferentes. Mas ambos acham que é absoluto. Mas tem visões conflitantes muito profundas em jogo aqui dos lados políticos. Mas ser permitido, Joel. E tem gente dizendo, isso que a gente vive no Brasil agora, isso é que não é a democracia. Então vamos jogar isso aqui para Lava Jato ou para o Mensalão. Sim. Também havia divisão na sociedade. Você imagina alguém dizendo naquele momento que era para anistiar os condenados de um ou de outro porque havia uma disputa sobre o conceito de corrupção? É impraticável. Mas será que não foram alguns dos excessos da Lava Jato que permitiram a não anistia, mas a anulação geral que aconteceu depois? Não, sim, mas a gente está falando de tempos completamente diferentes. Tem um intervalo de tempo. Diferentes. E nem mesmo um mensalão, uma Lava Jato existiriam num sistema que não é democrático. Não. Então, assim, para mim, eu não consigo compreender. A Lava Jato, não foram os erros da Lava Jato que provocaram a anulação de todos os... É verdade. Não foram os erros. Concordo. Os erros existiram e deviam ter sido punidos. Mas, pontualmente, quem resolveu acabar com tudo foi o Supremo, que, quando decidiu na primeira vez, no primeiro momento, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, disse: só vale para este caso do triplex. E valeu para todo mundo, em todo lugar, até quem tinha devolvido o dinheiro e até quem tinha confessado. Isso aí é uma distorção da nossa justiça. E da democracia, e para muita gente, da democracia brasileira. Para muita gente, a distorção da democracia brasileira. Eu não vi ninguém dizendo que estava em disputa na sociedade, que se tinha que aliviar os crimes que as pessoas cometeram
porque o próprio conceito de corrupção era relativizado, entende? Esse é o meu ponto. Não houve nem tentativa de anistia naquele momento, né? Não houve. Nem o PT fez campanha para anistia, que eu me lembro. Também não. Mas, enfim... Porque a situação foi diferente, é que o apoio ao PT naquele momento do auge da Lava Jato não era comparável ao que é o bolsonarismo hoje em dia. Naquele momento, o PT viveu um momento de baixa. Olha, agora, se o PT ali tivessem num naco grande da população, a gente não sabe o que Mas isso é um exemplo claro de como nós pioramos, porque você dividir o país quando houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e ainda assim os que deram o golpe têm apoio no Congresso e na população para serem anistiados, é uma piora de situação muito grave. Sim. Muito grave. E esse projeto de dosimetria tem chance no Senado. Diferente da PEC, esse projeto tem viabilidade política no Senado. Tem, e eles foram habilidosos para chamar de dosimetria para todo mundo, né? Porque se é redução de pena, é uma anistia. É um critério. Algo quase técnico, né? Matemático. Critério, né? Vai mudar o critério. Mudar o critério. Aí botaram um nome complicado, que é para a sociedade não entender do que se trata. Deve ter sido uma das propostas do Temer. Não deve ter sido proposta do dono do pé, que estava naquela foto, né? Misterioso. Eu estou lembrando do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando vários ministros, ao discutirem a dosimetria, eu estou lembrando especificamente do ministro Flávio Dino, que sempre comparava, olha, estelionato é tantos anos e abolição do Estado de Direito, então vai de tanto a tanto. Então, talvez não seja muito isso, não. Mostrando como não se estava... Você não podia atribuir penas menores à tentativa de abolir o regime democrático a crimes como estelionato. Então, se você faz uma redução de penas muito significativa, o assalto à democracia vai ser punido por penas menores do que crimes como eu não lembro roubar banco. Como foi o Mensalão e o Petrolão, o tamanho das penas, eu não me lembro. Mas é uma boa medida para você ver como é que é o critério, né? Qual é o... Eu queria uma ação importante aqui, Hugo Mota, junto com a base ali do Centrão e bolsonaristas, querendo dar uma demonstração de força do tamanho que eles têm na Câmara dos Deputados com essa votação da urgência, porque tinha muita gente achando que eles não tinham votos. A gente trouxe aqui vários parlamentares bolsonaristas dizendo que tinham votos e eles, de fato, estavam certos, né? São 311 votos pela aprovação da urgência, então mostra a força, o rolo compressor, o trator que foi essa votação da urgência. Mas, segundo líderes do Centrão que estão antecipando todas essas informações desse roteiro para a gente aqui, a gente está trazendo já há algumas semanas e tudo está se confirmando, essa urgência, na verdade, eles estão plantando a urgência da anistia para colher a redução de penas. Eu acho que esse é o ponto central. Ontem, falando com o líder do Centrão, ele me dizia assim, a gente aprovou a urgência, mas no mérito o que nós vamos discutir é redução de pena para os golpistas. E aí eu pergunto, incluindo o ex-presidente Bolsonaro? E a resposta, sim, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Informação de líder do Centrão da Câmara. Já vou falar do Senado, mas só para mostrar como a ideia está sendo debatida nos bastidores sem um texto. A gente não tem conhecimento desse texto. Aí vai chegar aqui o deputado para a gente e vai dizer o que o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse outro dia em entrevista aqui no programa, sobre a PEC das prerrogativas, que não tinha texto também. Ele disse, mas isso é comum. E, de fato, isso é comum, mas isso está errado. Como é que você tem uma discussão pública, que deveria ser pública, transparente, né, à luz do dia, sobre um texto que é de interesse da sociedade, sem você conhecer o teor daquela matéria que vai à votação. E no caso de ontem, com essa urgência. Então, assim, só para mostrar como, de fato, para eles importava se posicionar, mostrar quem é que manda. Acho que está bem claro que quem manda na política brasileira é o Centrão e o bolsonarismo pegando essa carona lá no Congresso
ontem à noite na Câmara dos Deputados. Roda aqui meu blog, por favor, porque eu acho que esse é o ponto principal, Otávio, da discussão. Eles vão ficar falando de anistia, até o Paulinho da Força já deu o tom. Anistia ampla, geral e restrita não passa também na Câmara. Não tem acordo porque o Hugo Mota não vai pautar, segundo informações do Centrão e também de integrantes do Supremo, porque ele não quer esse embate, como a gente vem falando aqui, com os ministros da Corte, porque ministros da Corte que foram consultados não têm mostrado resistência a uma discussão de redução de penas, porque eles dizem que isso é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Até se você pegar a fala do ministro Barroso lá atrás, a que deu a senha na visão dos políticos do Centrão, a anistia não tem conversa porque nem teve a condenação ainda, mas depois o que eles quiserem discutir é a prerrogativa do Congresso. Então, essa proposta que depois vai seguir para o Senado precisa ter um arranjo, uma articulação com o Davi Alcolumbre. E Davi Alcolumbre já deixou mais do que claro que para ele tem que ter um texto alternativo. Então, esse meio do caminho que o Paulinho da Força está falando é sobre isso. Eles sabem que não vai passar anistia ampla, geral e restrita, mas eles estão apostando nessa redução de penas para os condenados no golpe, na trama golpista lá no Supremo. Otávio, boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Vamos começar. Você levantou alguns pontos. A anistia aprovada pelo Congresso é constitucional? Se a Constituição for um texto em que o leigo lê e entende, e a Constituição deve ser isso, ela é legal. Artigo 5º da Constituição estabelece quais são os crimes não passíveis de anistia. Então tá tráfico de drogas, crimes hediondos, tortura, não tá a palavra anistia. Aí logo embaixo diz assim, anistia é um crime imprescritível, não prescreve. Então, ora, se você tem ali um inciso tratando de anistia, é porque a anistia é passível de anistia, o golpe de Estado é passível de anistia, ponto. Se é imoral, cada um tem a sua opinião, eu acho que é, mas tudo, essa anistia, porque é uma anistia de esquecimento, é para libera geral e apagar a borracha, é imoral. Menos de uma semana depois da condenação do Supremo. Ela é imoral, mas é legal, do meu ponto de vista é legal, primeiro ponto. Segundo ponto, o Alcolumbre está trabalhando neste projeto de dosimetria de pena. Dosimetria de pena não tem nada a ver com anistia. Anistia você perdoa. Você está condenado, você perdoa, passa uma borracha, esquece o que aconteceu. Dosimetria é diferente. Sim. O Alcolumbre estava trabalhando num texto, na verdade, quem estava trabalhando esse texto era o Rodrigo Pacheco, dizendo o seguinte, crime de multidão vai ter redução de 50% da pena. Quem é crime de multidão? O 8 de janeiro, aquela turba ali e é até justo, porque as penas estão muito próximas da cúpula da tentativa de golpe. Bolsonaro, Braga Neto, Paulo Sérgio, etc, etc. Depois entrou uma discussão que assim, crime, porque tem dois tipos penais, tentativa de golpe e abolição do Estado de Direito Democrático. Não há um consenso dentro do STF se um crime absorve o outro, ou se você pode ser condenado pelos dois. O próprio Barroso defende que deve ser absorvido. Então também é uma discussão legítima, e isso beneficiaria Bolsonaro em 6 anos. 29 para 6 anos. Agora, por que o Alcolumbre não botou esse texto para ser analisado no Senado? Aí, senadores alegam o seguinte, olha, como o texto ia em nome do presidente do Congresso, não poderia ter 0,01% de ser derrotado. Sim. Porque senão você desmoraliza, né? A iniciativa de um presidente de um Congresso, num tema desse, tem que ser referendado. E haveria um acordo do Hugo Mota com o Alcolumbre, dizendo o seguinte, olha, o projeto começa no Senado, a iniciativa foi do Senado, né, de começar a desenhar, e começando no Senado, o Senado tem a última palavra sobre o texto. Como a Câmara está uma balbúrdia, está em motim, é até razoável. Mesmo em condições normais da política, é bom que o Senado dê a última palavra, porque ali é uma casa menos senadores costumam ser mais serenos, sim, menos radicais. Enfim, senadores estão acusando o Hugo Mota de quebrar o acordo. E o Alcolumbre teria sido surpreendido com essa
votação da urgência na Câmara, porque a Câmara vai dar a última palavra sobre o texto. E isso é um dos motivos que explica ontem o desabafo do Alcolumbre, dizendo que é impossível se trabalhar no Congresso. Ontem eu falei aqui, essa história de não vão botar urgência para votar porque não tem voto. A gente está trazendo as informações do Centrão. Eles estavam cravando que tinha voto, que eles não sabiam era se o Hugo Mota ia adiante por causa dessa informação que você também lembrou nos últimos dias aqui. Eles, segundo os senadores e também integrantes do governo Lula, o Mota teria dito que não ia botar urgência para votar, até porque tinha voto para passar. Então era muito arriscado. Até lideranças do PT falando, vocês têm certeza? Quer dizer, vai botar para votar a urgência e se conseguir ali avançar no texto. Então, realmente no limite, né, Valdo? Agora, eu acho importante, não dá para fazer a discussão do projeto da anistia sem falar da PEC da blindagem, sem falar de investigações que estão correndo. Tudo isso faz parte desse pacote, porque quem deu o start, de fato, para que essa discussão avançasse, não foram os bolsonaristas, eles não têm essa força. Vou repetir aqui, o Centrão, que é quem comanda a política no Congresso Nacional hoje, foi quem deu o comando para que essas discussões avançassem. Seja porque temem investigações de emenda parlamentar, outras investigações policiais, de outros assuntos, mas eles que apertaram o botão do valendo no Congresso Nacional. Então, é impossível fazer, Valdo, essa discussão de forma isolada. Pacote da anistia, pacote da blindagem. Não. É tudo junto e misturado num pacote só. Boa tarde para você. Boa tarde, Andréia, Trigueiro, Guedinho, Lins, assinantes. Quinta-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, se eu pudesse reduzir isso ao título, eu diria: governo saiu derrotado, PL teve uma vitória pela metade e quem ganhou mesmo foi o Centrão. Acho que traduz o que você estava falando agora. Porque, na verdade, o governo, né, liberou, na semana passada, 2 bilhões de reais de emendas que atenderam principalmente deputados do PP, deputados do União Brasil, PSD, né, republicanos, né, numa busca de convencer esses parlamentares a pelo menos, vai votar contra? Não quer votar contra? Então se ausenta do plenário. Não dá ali votos necessários para atingir os 257 votos que são exigidos para aprovar a urgência. Bom, o governo fez isso, o governo se reuniu com ministros da Frente Ampla, do Centrão, pedindo apoio para convencer os parlamentares de suas bancadas, então entrou de corpo e alma nisso. Só que quando, a Júlia traz bem isso no seu blog hoje, quando o Lula disse, olha, mas vocês não vão votar a favor oficialmente da PEC da blindagem. 12 deputados do PT abriram dissidência e votaram, mas a maioria votou contra a PEC da blindagem. Quando o PT fez isso, aí o Centrão disse, bom, então tá, então nós vamos aprovar a urgência. Sim, então nós vamos dar essa vitória para o Centrão. Não, né? Porque eles estão dizendo o seguinte, aprovamos a urgência para aprovar depois um projeto de redução de penas e não de anistia. Aí o PL, que está comemorando, com razão, porque teve uma vitória expressiva ontem, mais de 300 votos, né? Sendo que é bem mais do que eles precisavam, mas eles estão sabendo que o que estão preparando para eles é exatamente uma redução de pena. Aí, o que um líder ali ligado a Hugo Mota me diz? Agora que vai entrar a hora da verdade, porque não pode nem ser uma redução muito pequena, porque não vai atrair o apoio do PL. Nem pode ser uma redução muito grande, porque senão vai ali ter uma reação contrária do STF, vai ter uma reação contrária da sociedade. Então, nós temos que encontrar o meio termo. Qual é esse meio termo? Esse é o detalhe. E o PL, até agora, oficialmente, Andréia, continua na linha, o líder Sóstenes Cavalcante postou hoje, de que eles querem a anistia. Mas aí o Hugo Mota já avisou, a anistia não sairá. Meus amigos, acompanhamos aí o Joel no debate contra a Natuza, muito bom, mostra aí como eles são militantes imparciais, agora estão aí preocupados, não tem que anistiar, que isso não vai pacificar o Brasil, aí fazendo a narrativa e jogando pesadíssimo,
tentando aí descredibilizar essa força que está acontecendo, que é a anistia. Isso vem da rua, a rua, o povo brasileiro, o povo trabalhador, o povo de direita, eles querem sim a anistia. A perseguição que está acontecendo precisa chegar ao final e vai chegar ao final com a anistia. Precisa ser uma anistia ampla e restrita, está aí tendo a negociação. O Palinho da Força, o relator, vão ter o PL, o Sorte, aí, a equipe da direita, aí, os deputados da direita vão ter muita dificuldade e aí não somente diminuir as penas, precisa aí colocar um pente fino nessa perseguição, que essa farsa jurídica que foi montada para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, prender o presidente Jair Bolsonaro e perseguir o presidente Jair Bolsonaro. Isso precisa chegar ao fim. Tá tendo uma pressão aí da Rede Globo e do governo e do STF tentando de todas as formas jogar contra a anistia ampla aí, mas eu tenho certeza que isso precisa agora, mais do que nunca, nós de direita se manifestar e pressionar esse Congresso Nacional para votar uma anistia ampla aí, que pegue todas as pessoas que estão aí sofrendo essa perseguição terrível. Galera, também é importante ver aí sobre essa PEC da perseguição do STF, que estão chamando da PEC da blindagem. Isso precisa ser mais debatido por uma questão. Precisa sim voltar de uma forma que os ministros eles não afetem e não persigam, não intimide os deputados. Mas também precisa chegar a um ponto aí que os deputados não podem ser investigados, não devem ser investigados, precisa ter seus votos aí mostrado de uma forma muito clara para a população. Então precisa chegar num termo aí muito bom, que não deixe o STF mais perseguir os deputados, mas que os deputados também possam ser investigados, não aí perseguidos, mas sim investigados contra algo concreto de corrupção, que seja algo concreto, que não permita que o STF ali use isso de má fé para perseguir os deputados. Galera, você que está assistindo esse vídeo, é um de direita, segue aqui o nosso canal, você que sempre acompanha, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo, é importantíssimo. Eu também quero ver seu comentário aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo. Aí a Natuza, o Joel debatendo aí muito forte, o Joel foi muito bem nesse debate. Vemos aí a militância da Sadi, do Otávio Guedes, então deixa aqui seu comentário também importante. E se você quiser apoiar o nosso canal, seja membro aqui do nosso canal, vai nos ajudar demais. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.